Olá, amigos! Estamos aqui para mais um passo. Nós já, na última aula, desenhamos o nosso hipopótamo. Chegou a hora de transformar esse desenho em um molde. Ele não tem como você fazer um bichinho riscando ele. Você tem que dividir em partes. Quando nós adquirimos ou pegamos algum molde, eu trouxe aqui o molde da Karen Araújo, é um ursinho. Então aqui ele vem dessa forma, com as partes já separadas, braço, perna, corpo e a cabecinha. E quantas vezes nós temos que cortar e riscar cada peça. Então isso é que nós vamos ter que fazer. O nosso hipopótamo, ele vai ficar assim, em partes. Para isso, nós precisamos estudar o molde, o desenho, para transformar em molde. Nós vamos fazer isso agora. Aqui eu tenho, então, o nosso hipopótamo. Bem, se eu for cortar a orelhinha desse molde, eu venho e corto a orelhinha para separar, para poder fazer a orelhinha do meu bichinho. Mas o que vai acontecer na hora que eu colocar essa orelhinha na cabecinha? Eu vou ter que colar um pouquinho atrás. Ela vai diminuir. Então, eu não posso simplesmente recortar. Eu vou ter que aumentar pelo menos meio centímetro na base dessa orelha para que ela fique do tamanho original do desenho. Então, como eu vou fazer? Eu vou estar fazendo com caneta para que vocês possam ver. Mas, na verdade, a gente faz isso com lápis. Então, eu tenho aqui a orelhinha. Eu venho e prolongo mais ou menos, eu não meço, mais ou menos meio centímetro a mais. Esse vai ser o tamanho do molde da minha orelha. Então, aqui eu venho e destaco a orelhinha, recorto a minha orelhinha para que ela fique do tamanhinho que eu vou precisar. Aqui está o molde. Como eu vou fazer muitas partes, para não me perder, eu já coloco aqui. Como as orelhinhas elas são iguais dos dois lados, então eu vou anotar que eu vou fazer ela 2 vezes. Vou pôr com a caneta, tá? Eu não vou pôr ainda a quantidade de peças. Eu tô só colocando 2 vezes, que é pra mim não esquecer e não há necessidade de eu fazer 2 orelhinhas, porque elas são iguais. Bem, agora eu vou olhar aqui no meu molde e eu vou ver as peças que são sobressalentes, que ficam por cima, porque elas não precisam de aumento. Então, por exemplo, o fuço da nossa hipopótamo, ele não precisa de aumento porque ele está colocado em cima da cabeça e em cima do corpo. Então, eu já posso destacar. Venho aqui e vou recortar o meu molde. Eu uso cortar como eu corto o EVA, para não deixar o molde com pontinhas, mas isso vocês vão ver em outra aula. Aí eu já tenho aqui o focinho do hipopótamo. Eu venho aqui e coloco. Ele é plano, eu só preciso de uma vez ele. Então, eu já ponho uma vez e aqui eu já estou, então, formando os moldes do meu hipopótamo. Eu posso estar fazendo isso também com a patinha, porque a patinha, ela está por cima do corpinho. Ela não precisa de aumento. Então, vamos lá. Venho aqui, destaco essa patinha. Posso destacar também esse pezinho, porque ele tá em cima do corpo. Mas este pezinho, eu já não posso destacar. Eu não preciso dessa patinha, porque elas são iguais. Mas os pezinhos são diferentes. Então, eu preciso do pezinho direito e do pezinho esquerdo.
O que eu faço aqui? Eu venho aqui e completo o pezinho. Dá pra ver bem? Eu completo o pezinho, fazendo ele ficar oval. E aí, então, eu posso destacar. Assim, dessa forma, eu tenho já várias partes do meu hipopótamo pronta. Os moldes. Então, eu tenho o pé esquerdo, que também eu vou ter que fazer uma vez. Eu tenho a patinha, que depois, então, a gente recorta a volta toda, aqui é só para adiantar. Essa outra patinha, que é a patinha direita, que eu também tenho que fazer uma vez. Assim, eu vou recortar esses moldes e vou ficar com ele pronto. O que faltou? Faltou peças, as peças que estavam por baixo. Você tem a opção de pegar um risco e ir fazendo todas essas transformações aqui. E aí você pegar um papel sulfite em branco e passar. Então vamos dizer que eu quero fazer isso porque eu não quero ter várias cópias. Aqui está o bracinho. No bracinho eu vou precisar que ele seja um pouco mais comprido, porque ele vai ter que ficar embaixo do focinho, e um pouco mais comprido aqui embaixo, porque ele vai ter que ficar escondido atrás da patinha, chegar até o corpinho. Então aí eu já sei. E como ele fica também, o bracinho, por debaixo do corpo, esse lado eu preciso que fique 1/2 centímetro maior para mim poder fazer a colagem. Então mudou. Aquele bracinho, ele se tornou mais comprido e mais largo. Aí eu venho com uma folha de sulfite e posso então riscar o novo molde do bracinho. Aí eu vou estar fazendo todos os riscos sem precisar de cópia. Mas como eu faço muito desenho, para mim sai mais rápido. Eu pego essas folhas que já foram usadas de um lado, uso do outro lado e venho e desenho. A parte de fora é normal, aí eu aumento um pouquinho o braço. A parte de dentro eu também aumento 0,5 centímetro e trago o bracinho que fique dentro da mãozinha. Ele não pode aparecer na outra parte. Então, eu já tenho aqui e eu vou então destacar os meus 2 bracinhos. Eu costumo usar, gente, mais ou menos umas 3 cópias, para que eu possa fazer todas as partes do hipopótamo ou de qualquer desenho. E assim, então, agora tem uma coisa, quanto mais desenhos tem, quanto mais detalhes tem no seu desenho, mais pecinhas você vai ter que destacar, tá? Assim, então, a gente destaca e agora nós vamos pro corpinho. O corpinho, eu vou mostrar pra vocês aonde que ele precisa ter continuação. Então, o corpinho, ele é isto aqui, ele vai por cima da mão, então ele pode seguir, mas ele vai ter que vir aqui, você formar o pezinho, a perninha. Como o pé vai em cima, ele tem que estar em cima de alguma coisa. Então, eu vou fazer mais ou menos 1 centímetro maior. Aqui eu vou continuar o desenho, que era mesmo, nem preciso fazer. Mas aqui, ele vai estar por debaixo da pata e por debaixo do pé. Então, eu tenho que fazer com que o meu corpinho tenha essa parte. Então, olha, o formato dele é outro. E como também ele vai precisar estar debaixo do focinho, o meu corpinho tem que ter um tamanho maior. Aí eu vou vir e vou recortar o meu corpinho. Mas ainda falta a cabecinha.
Então, vamos lá na última parte que nós vamos fazer, e então, aqui tá o corpinho. Nós vamos na última parte agora, que nós vamos fazer a cabecinha. A nossa cabecinha, o fuço vai ter que estar em cima da cabeça. Então, eu vou vir aqui e vou desenhar a continuação da cabeça. Não posso passar, olha, não posso passar do tamanho do focinho, porque não pode aparecer a cabeça. O focinho tem que estar tampando a cabecinha. E aí, eu venho e corto a minha cabecinha redondinha. Assim, então, eu fico com todas as partes e vou pegar as partes e vou passar a limpo num sulfite todas as partezinhas que eu fiz do meu hipopótamo. Vocês vão receber lá no molde, no arquivo, no nosso grupo, o beabá do EVA, as partes já todas colocadas e também elas já vão estar escritas. Porque aí a gente aproveita, que eu não tenho letra bonita mesmo, então eu aproveito para quando escanear, depois de escaneado eu ponho no programa e aí eu já tenho aqui a cabecinha, mostrando onde que é o lugar que vai o focinho, porque depois assim em pedaços ele tem que estar muito bem explicadinho. Então, por exemplo, a cabeça tá escrito aqui, cabeça uma vez, e aí aqui do lado, colar o fuço ou focinho neste lugar. Aqui tá o corpinho, então ele é assim. Então aqui tá corpo, colar a cabeça, colar o pé direito. E dessa forma vocês têm, inclusive, o olhinho que estava desenhado, que foi passado para cá, para que vocês tenham o olhinho para colocar no seu hipopótamo. É dessa forma que nós transformamos um desenho em um molde. Dá um pouquinho de trabalho? Dá trabalho sim. Por isso que a gente tem que pensar que as profissionais que trabalham dando aula e criando, elas têm que estar trabalhando. Elas vão pegar um desenho, como nós pegamos, vão ver o que tá por cima, o que tá por baixo. O que tá por cima? O corpo, a mão por baixo, mas o focinho vai por cima do corpo. Nós temos que ver, estudar todo o desenho, fazer os moldes, passar para cá para explicar para vocês. Por isso que elas trabalham e cobram, porque dá bastante trabalho. Só que tem uma coisa, quando você terminar essa peça, você vai ter a alegria de dizer, eu criei desde a ideia até a peça pronta. E aí, então, com os moldes prontos, nós vamos estar passando para a próxima parte, que é o riscar, ou alguns dizem marcar, o EVA. Até lá!